enorme estar aqui. Vou puxar para cima. Obrigado, querido. Olha, eu quero agradecer muito as palavras carinhosas do Eduardo, dizer que me sinto muito honrado de estar aqui falando para uma audiência tão ilustre, uma constelação mesmo de líderes da minha terra. Eu gostaria de tratar com vocês sobre o que eu penso do nosso Estado em termos de desenvolvimento econômico. É claro que eu sou um homem da área social. Passei 10 anos na África e consegui fazer um projeto exitoso na Bahia, que eu idealizava como sendo um projeto, um modelo para a reforma agrária brasileira. E é. O Brasil tem 6.000 assentamentos rurais, mas, perdoe a expressão, 5.800 são favelas rurais. O nosso, desde o princípio, tem sustentabilidade, viabilidade. Trouxe engenheiros comigo que vieram de Israel, estudamos o solo, estudamos as condições de clima e temos lá 10.000 pés de frutas de conde que produzem quase 1 milhão de frutas vendidas em Salvador e também em Brasília. Temos 600 crianças que estudam em horário integral, com tudo que vocês possam imaginar de bem, piscina olímpica. Mas eu sabia que ali tinha coisas melhores. É um instinto, é uma intuição, é uma fé. E tinha mesmo. Eu não consegui enxergar no princípio, mas hoje sei. São os ventos, Barbará. Os melhores ventos do Brasil estão no sertão da Bahia. Botei torre lá dois anos atrás, com anemômetros a 100, 90, 80, medindo esse vento, 8 metros por segundo. Com a lei que votamos no Congresso, 70% do BNDES financia, o governo compra por 20 anos a produção. Só tinha uma coisa na fazenda que eu não gostava, quando eu comprei. É que passava uma rede de transmissão de energia elétrica e tinha... porque tem lá uma unidade de rebaixamento a uns 2 quilômetros acima na rodovia do Feijão. Você vê como as coisas são interessantes? Eu não gostava daquela... E Deus já estava vendo que ali teria, no futuro, uma usina eólica que se viabilizaria, sobretudo, porque ali passava e passa uma rede de transmissão. O Brasil tem os 70 usinas eólicas, metade não funciona porque o governo não conseguiu fazer a linha de transmissão até lá. É quilombola, é licença ambiental, é um monte de complicação. Eu queria falar isso para vocês pelo seguinte, porque na minha vida tudo deu certo por causa da boa intenção, que eu sei que tem no coração de vocês. A gente quer fazer o melhor. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer produzir. Agora não adianta fazer caridade, porque caridade não tem sustentabilidade. Não adianta a gente ficar prometendo coisa de R$1, porque não dá. Márcio, as coisas precisam ter lógica, as coisas precisam ter sentido, precisa ter cabeça, meio e fim. Por exemplo, governo do Estado. Há 30 anos atrás eu era engenheiro do governo. Há 30 anos atrás, Eduardo não era nascido. Eu já era engenheiro do Estado. Naquela época, sabe quantos engenheiros nós éramos? 1.200 engenheiros. 1.200. Sabe quantos somos hoje? 400 engenheiros. Como é que a gente vai fazer planejamento? Como é que a gente vai ter corpo técnico expressivo dentro do governo para buscar os recursos para a infraestrutura que nós estamos precisando na Baixada Fluminense? Nós precisamos de infraestrutura para atrair as empresas. O Eduardo já faz aqui, desde 95, vamos dizer assim, descortinando os caminhos do nosso progresso. Pela experiência dos empresários, pelo debate com vocês, nós temos uma indústria de nave-peças que vai surgir agora. Nós precisamos nos preparar para isso. Ou vamos deixar os paulistas levarem os mineiros? Eles já transformaram suas regiões de dormitório em regiões produtivas. O ABCD, com a indústria automobilística, passou a ser uma unidade de produção. E salário de indústria, os melhores salários.
Nós continuamos com a Zona Oeste, com a Baixada Fluminense, São Gonçalo, trazendo todo dia para o Rio, nesse pêndulo tenebroso, centenas de milhares de pessoas que vêm trabalhar onde estão quase 40% dos empregos formais do nosso Estado. Até quando? Nós desmantelamos nosso quadro técnico. Nossa Secretaria de Planejamento e Gestão faz orçamento de gestão, mas planejamento não faz, não. Nós não adensamos nossas cadeias produtivas, nossas políticas não se comunicam, há uma dispersão enorme, até porque a tendência é essa, quando se tem muitas secretarias e, normalmente, uma dificuldade institucional grande. Vocês sabem que o meu estado do Rio de Janeiro, desde Chagas Freitas, teve um problema seríssimo de uma política clientelista. Vocês sabem muito bem o dano que isso traz para nós. Isso se irradia por todo o setor público, porque os escândalos se sucedem quase que diariamente nas capas de jornais. Desestimula não só trazer empresário, mas estimula também os funcionários públicos e as pessoas que lidam no dia a dia com o Estado. Eu gostaria, sabe, Márcio, nessa minha campanha, que não é uma campanha política, é uma epopeia, eu digo a vocês que, com o tempo de televisão que eu tenho, para senador, eu já cumprimentava 1.000 pessoas por dia. Hoje, são 8.000. Eu saio cedo, volto tarde, para poder compensar esse absurdo que é disputar com a máquina, fazendo uma aliança, só Deus sabe, meu Deus, como, de 17 partidos. Isso tem um preço. Vocês sabem que tem um preço. Um preço político, e vocês sabem como o nosso Estado tem tido problemas na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, enfim, em todas as áreas devido a essas coisas. Então, eu não fiz alianças. Eu preferi não fazê-las. Claro que eu gostaria de fazê-las, mas o preço não é inviável. E estou nessa luta com muita galhardia, com muita tenacidade, mas com uma vantagem que as pessoas começaram a perceber na rua que tem valor, sabe? É ser ficha limpa. Não, ficha limpa todos são. Porque você só deixa de ser ficha limpa quando você é condenado em segunda instância. Mas uma coisa é ser ficha limpa, outra coisa é ser ficha limpinha. Eu tenho zero civil, criminal, eleitoral, justiça estadual, federal, zero. Esse meu zero, na política, devia valer menos 5. Eu devia estar com crédito. Se a justiça adotasse números relativos, eu estava com menos 5 de crédito. Meus companheiros, nós vivemos um processo, um retrocesso civilizatório absurdo. E isso tem a ver com a política. Isso tem a ver, sobretudo, com as eleições. O que é a República? Me desculpem aqui fazer essa digressão, mas está ligado exatamente ao desenvolvimento econômico, a tudo. A República são os partidos. É a representação. E o que é a representação? É o voto. Agora, no nosso tempo, na nossa terra, é duro dizer, mais duro ainda, proclamar que o voto está indo para o descrédito, para o opróbrio, para a vergonha. Por um lado, o corrompe o poder econômico, fazendo alianças espúrias e com campanhas milionárias. Por outro lado, ele é também aviltado pela demagogia de candidatos que rasgam promessas mirabolantes, que depois não podem ser cumpridas, porque não há orçamento para isso. E aí aquele sujeito
aquele homem das ruas, aquela dona de casa desprevenida, passada a emoção do processo eleitoral, das campanhas, com os artistas, com as músicas, com toda a mística da coisa, ele se vê decepcionado, traído e amargurado, e passa a ser o subversivo da democracia, porque vê no regime democrático o regime do engodo, da mentira, da falsidade. Então, eu vim aqui para falar com vocês, e não quero ser fastidioso, de que se nós queremos desenvolvimento econômico, nós precisamos também de desenvolvimento político. Nós precisamos de desenvolvimento político. Nós precisamos encontrar os caminhos pacíficos para as controvérsias, para as dissonâncias cognitivas que pululam nossas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, que adentram o Congresso, os gabinetes. E, para isso, meus companheiros, só tem um jeito. Exemplo. Política de idealismo, de renúncia, de espírito público. Se o sujeito não estiver disposto a isso, poderá ter autoridade para fazer acordos espúrios, mas não para fazer acordos com o interesse público. Eu participei do governo do presidente Lula com muita honra. O Márcio também. Nós dois lutamos muito. O Roberto, que é a força de um gladiador, a fé de um Marte, a tenacidade de um bandeirante, daqueles que rasgavam essas matas atlânticas com facão, matando cobra, fugindo de onça. Ele foi a Brasília, eu estava com ele, no dia que nós fomos visitar a ministra Dilma, hoje presidenta. E ele levava o projeto do Minha Casa Minha Vida. Que coisa extraordinária que nós fizemos. Hoje, a Firjan estufa o peito quando fala de submarino nuclear, de hidrelétrica, de eletronuclear em Brasília, em Angra, terceira. Quando fala, ele estava comigo na inauguração da Pedra Fundamental, foi muito elogiado, porque também foi um dos pais do Arco Metropolitano. Precisa de planejamento. O Arco Metropolitano é um exemplo clássico. Era para estar pronto em 2009. Sabe por que não ficou? Não tinha engenheiro no Estado. Engenheiro para fazer as desapropriações. Nós tínhamos recurso e faltava quadros, porque a gente não faz concurso. E nós temos bons engenheiros. Temos o IME, temos a Universidade Federal, Estadual, grandes escolas de matemática. Pois bem. Financiamos CSA, Porto do Açu, Copa do Mundo, Olimpíadas. Só a Petrobras, até 2020, tem 38 sondas. Desculpa, 38 plataformas, 88 navios, tem mais de 140 barcos offshore. E ainda tem a nova tecnologia de assentar tudo isso no fundo do mar. Enfim, nós somos um colosso, nós somos espetaculares, nós somos a raça fluminense, nós somos um povo que se reinventa. A coisa que mais me encanta quando eu fico na rua conversando com essas pessoas é exatamente isso. Como é que nós podemos suportar tanta criminalidade, tanta bandidagem? Como é que há tanto tempo a gente consegue suportar a falta de líderes políticos que nos dessem instrumentos idôneos, eficazes, para garantir pelo menos uma distribuição de renda que fosse suficiente para você ter, no mínimo, uma qualidade de vida em termos de educação, de saúde, moradia, essas favelas, meu Deus do céu, um hediondo monumento à nossa desigualdade. Nós não podemos aceitar isso indefinidamente. Eu faço um apelo à Firjan e aos senhores, que a gente possa continuar
rasgando nesses horizontes sem fim da esperança, a perspectiva iluminada, gloriosa do nosso destino. Mas que a gente também tenha uma atenção com respeito à parte política do nosso Estado. E os senhores são muito importantes. Os senhores são muito importantes. Muito importantes. Bom, finalmente eu quero dizer a vocês de que acho fundamental nós adensarmos as cadeias produtivas, transformarmos nossas regiões de dormitório em regiões produtivas, como os paulistas fizeram na década de 50 com a indústria automobilística lá no ABCD, que citei aqui, com essa nova indústria da nave-peças, com o polo petroquímico. Eu, quando era ministro da Pesca, trouxe aqui a maior empresa de bacalhau da Europa, que foi... E o governador dispôs até um helicóptero para andar com eles, mas não foram a São Gonçalo, foram aí ao Porto Sepetiba e não encontraram um local com água. Imagina, né? Falta água. Falta água, mas sobra gente doente nos hospitais, com doenças de pobreza, doenças de falta de esgoto em casa. Metade das escolas de Caxias não tem água, não tem torneira. Então causa uma violência enorme, porque de um lado você tem uma cidade... Aliás, tem uma figura que eu gosto muito. O Samuel fez uma figura muito interessante. Essa sociedade que parece duas irmãs siamesas, mas de certa forma monstruosa, porque de um lado você tem um rio que cresce, um rio que se desenvolve, um rio culto, que viaja, um rio que se... e do outro lado, uma violência anômica, uma favelização, uma coisa sem perspectiva, um horror, as pessoas para ir para o hospital, 26 mil pessoas esperando a cirurgia, hoje a gente tem no Rio de Janeiro, que coisa interessante. Como é que pode essa coisa ter... Isso é político. Isso é rigorosamente uma crise política. É uma crise política. Eu acho que o Rio de Janeiro... Lindbergh tem falado isso, mas, de certa forma, eu concordo. O Rio precisa ser... E isso eu acho que é uma parceria do governo com vocês, empresários. Vocês têm uma política muito interessante, que é a UPP, muito importante. A gente demorou muito tempo para chegar no estado que chegamos, e com vários fatores e várias causas. Vai demorar um tempo para a gente retomar o controle disso tudo. Agora, todo tratamento tem seus efeitos colaterais. Nós não podemos interromper o tratamento. A UPP precisa continuar, sem hesitação. Eu acho que, se a gente disser que a UPP é um latão, que o soldado que está ali é um menino despreparado, isso não nos ajuda. Esses são discursos eleitoreiros que podem, talvez, trazer algum voto, mas prejudica muito a segurança do nosso Estado. A UPP tem coisas a serem corrigidas, mas precisa ser mantida. Ela precisa ser mantida. Nós não podemos hesitar. Nesse aspecto, nós não podemos hesitar. Nós temos que fazer um pacto. Tratar dos efeitos colaterais para que tenha apoio político. Porque senão o restante do povo fluminense vai achar que nós queremos resolver as coisas só para a Zona Sul. Só para a classe média da área mais urbanizada e deixá-los para trás. E nós vamos perder apoio político, a política, de repente, nós vamos transformar o UPP num CIEP. E vamos nos arrepender lá na frente de não ter dado prosseguimento. Na questão da segurança, eu chamei como vice uma das pessoas mais ilustres das Forças Armadas. Eu gostaria muito que ele tivesse vindo aqui para apresentar a vocês. Mas ele não pôde vir porque nós temos um outro compromisso em São Gonçalo. É o General Abreu. O General Abreu tem 35 anos de bom serviço prestado ao Exército. Foi comandante da 1ª Divisão do Exército, até recentemente, quando foi para a reserva. Ele foi responsável pela segurança da visita do Papa Francisco na Juventude Católica. Então, teve sob seu controle a Polícia Rodoviária, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Federal, e harmonizou. E não tivemos problemas.
tal maneira que espero que com ele venham bons quadros, viu, Márcio? Do Exército. Como senador, nós temos um embaixador de candidato ao Senado, que é o Sebastião Neves. Também 35 anos de serviço prestado à diplomacia brasileira, em todas as partes, uma figura ilustríssima que está acompanhando o general, também não pôde vir com a gente, mas vocês iam gostar de conhecer tanto o general quanto o embaixador. Trazer quadros para nos ajudar aqui no Rio de Janeiro. Não só os daqui, mas pessoas experientes. Fazer uma certa inovação. E uma parceria da política com o empresariado da minha terra, que é bem sucedido, que tem conseguido sobreviver a crises políticas enormes, com imensa competência para orgulho de nós todos. Se há uma coisa que o Rio de Janeiro deve se orgulhar, eu diria, é da sua sofrida, mas valente indústria, que ainda paga os melhores salários que nós temos no nosso Estado. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu possa ter esclarecido os princípios. Eu trouxe um texto para ler, mas, sabe, acho que seria muito cansativo. É melhor falar do coração, falar da alma e a gente poder, de repente, abrir um debate e se conhecer melhor. Está na minha equipe o Lessa, está na minha equipe o Zé Carlos de Assis, está na minha equipe Samuel Pinheiro Guimarães, foi chanceler no governo do presidente Lula, e tem vários outros ilustres companheiros que estão conosco pensando no Rio de Janeiro. No nosso site tem todo um plano mais detalhado. É claro que se a gente ganhar a eleição, nós vamos contar com vocês para fazer uma parceria muito próxima, até porque vocês têm o Sistema S junto com vocês podem me ajudar a formar mão de obra para a gente fazer adensamento de cadeia produtiva, enfim, usar toda a expertise que vocês têm, vamos dizer assim, e, acima de tudo, a nossa ficha limpa. Eu acho que seria um encontro de pessoas cujo passado é imaculado e que podem se olhar nos olhos e se respeitar e, enfim, pensar juntos esse nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, muito agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado.